Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de inicialmente saudar o senador José Medeiros, agradecer por essa oportunidade e, mais do que tudo, saudar a Comissão de Direitos Humanos por trazer esse tema para esse fórum, que é um fórum legítimo. Peço licença para me apresentar. Eu sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, tenho 30 anos de trabalho na área de aleitamento materno e bancos de leite humano. Coordeno a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano desde o seu início do projeto. Quando nós tínhamos no Brasil só 5 bancos de leite humano, essa rede se transformou na maior e mais complexa rede de bancos de leite humano do mundo e é uma casa de apoio ao aleitamento materno. Eu faço essa colocação inicial com a perspectiva de aclarar uma questão que a gente vem trazendo ao longo desses 30 anos de trabalho. Aleitamento materno não pode e não deve ser uma questão tratada exclusivamente no setor saúde. Aleitamento materno é uma questão de exercício pleno da cidadania. E trazer esse tema para dentro do Senado Federal, do Parlamento Brasileiro, numa comissão de cidadania e legislação participativa é uma aspiração nossa de muitos anos e, portanto, eu agradeço muito, senhor senador, a oportunidade que nos é concedida em representando a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano para tratar desse tema. Eu acredito que pouca coisa me resta a comentar num preâmbulo inicial, depois da brilhante apresentação que o senador José Medeiros nos fez a respeito do tema. Eu só gostaria de convidá-los para um rápido passeio do significado do ato de amamentar como sendo algo que diz respeito ao preparo, para toda a vida. Objetivamente, eu gosto muito dessa citação, que ela fala por si só. Se existe uma atitude individual que contribua de uma forma efetiva para melhorar a qualidade de vida, objetivamente falando, a amamentação é um excelente exemplo. É um excelente exemplo por quê? Porque, objetivamente, alguns gestos têm mais força do que muitas palavras e são capazes de marcar para toda a vida. E é isso que a amamentação traz. Agora, o que a gente pode considerar como preparar para a vida, que parece algo que está em lugar comum e muito simples? Aquilo que nós somos na terceira idade, aquilo que eu sou hoje, aquilo que cada um de vocês será lá na terceira idade, guarda uma relação direta com esse ciclo de vida, onde, objetivamente falando, desde o período pré-natal, mas principalmente no que diz respeito ao processo de aleitamento materno, a prática alimentar nos primeiros meses de vida, nos primeiros dias de vida, ela é decisiva. A maior ou menor probabilidade que eu terei na vida adulta de ser acometido por intercorrências cardiovasculares tem uma relação muito direta com o tipo de prática alimentar que eu tive nos meus primeiros dias de vida. A probabilidade de desenvolver alergias, o quociente de inteligência, a inteligência emocional, guarda uma relação direta com essa prática alimentar. Objetivamente, fugindo das questões clínicas e biológicas, mas pensando que a amamentação ela traz, nesse contexto, repercussões para toda a vida, algumas são muito simples e muito conhecidas por todos. Criança que mama no peito tem menor índice, tem menor risco de contrair enfermidades, menor diarreia, infecções respiratórias, etc., etc. Contudo, existem questões que ecoam para a vida toda e que a gente precisa aprofundar, não só o conhecimento, como a difusão da informação e permitir, objetivamente, que a população brasileira compreenda de forma mais objetiva o significado dessa prática alimentar na ecologia do desenvolvimento humano. Se existem duas formas de se alimentar um sujeito nos primeiros dias de vida, e uma vai garantir que esse sujeito tenha um quociente de inteligência maior do que o outro, com uma outra prática alimentar, eu acredito que isso por si só já justificaria todo o investimento a ser feito em torno da prática do aleitamento materno. Senhor senador, inúmeros são os estudos publicados em periódicos científicos dos mais renomados e eu gostaria de passar às suas mãos a separata do Lancet, um dos mais reconhecidos periódicos da área de medicina, da área de ciências, que ontem lançou essas separatas
datas numa sessão exclusiva dedicada ao aleitamento materno, reconhecendo a liderança do Brasil nesse campo. Um estudo coordenado pelo pesquisador César Victor, da Universidade de Pelotas, evidenciando vários aspectos, dentre eles, mostrando que crianças que recebem leite humano, que são amamentadas ao seio materno, têm um quociente de inteligência maior do que aquelas que são desmamadas precocemente. E mais do que isso, e muito mais do que isso, essa diferença de quociente de inteligência, ela não se dá tão somente nos primeiros meses de vida, mas ela se mantém, inclusive, até a fase pós-universitária. Nós estamos falando efetivamente da construção de um Estado-nação mais digno no futuro. A construção do Estado mais digno no futuro depende da nossa capacidade de investir na infância. E se existem duas formas de alimentar essa criança na primeira fase de vida, é muito importante esse tipo de iniciativa que eu coloquei. Para além das questões relacionadas ao quociente de inteligência, é muito importante a gente falar também da inteligência emocional. Objetivamente, inúmeros são os trabalhos que estabelecem uma correlação direta entre a inteligência emocional da vida adulta e a prática alimentar, e mais do que a prática alimentar, o que a amamentação permite na relação mãe-filho, o desenvolvimento do apego, o equilíbrio emocional, o quanto que isso é extremamente importante na perspectiva da ecologia do desenvolvimento humano. É importante pensar na prevenção em saúde mental. O senador comentou uma série de estudos e de oportunidades relacionando temas como violência urbana, que deixa de ser uma questão de saúde pública, uma questão só de segurança, e é um tema importante de saúde pública que guarda uma relação muito direta com a nossa incapacidade de trabalhar prevenção em saúde mental. E, minimamente, a gente tem que perguntar algumas coisas, como está posto ali no diapositivo. Como é que a gente constrói um humano? Quantos tempos são necessários para a constituição de um sujeito? E destes tempos, quais são decisivos para a montagem do humano? Objetivamente falando, retirar esta oportunidade é ampliar o risco não apenas na sua dimensão biológica, mas na sua dimensão psicossocial de forma extremamente importante. Falar de prevenção em saúde mental traz obrigatoriamente alguns conceitos como estão relacionados. Diz respeito à nossa capacidade de vir a tempo. Se eu tenho um desmame precoce ou eu tenho uma não amamentação, que poderia talvez ser chamado de amame, esse vir a tempo não existe e todos os malefícios estão dados. Na realidade, prevenção em saúde mental tem que ser uma aposta verdadeira nas condições de haver humano, com direito à saúde, desde que isso inclua a aparelhagem psíquica. A alimentação de um recém-nascido não pode ser reduzida à estequiometria do Códex Alimentários a partir da importante relação do aporte proteico-energético, do milho equivalente de eletrólitos e tudo mais. Mas existe todo um conjunto de fatores que tem a ver com a aparelhagem psíquica na construção do sujeito, que objetivamente se insere nesse contexto da prevenção em saúde mental. O senador, de uma forma bastante oportuna, nos cita a questão da violência. E, senador, é interessante, como eu comentei no início, eu tenho 30 anos de pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Há 30 anos é conhecido o fato de que a amamentação, ela objetivamente contribui para a redução da violência urbana, porque não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, porque há 30 anos atrás já se mostrava que, de maneira efetiva, a amamentação contribui de forma objetiva para a nucleação familiar e o quanto que essa nucleação familiar impacta nesse contexto. Falar de amamentação é falar na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Sabemos hoje que a obesidade é se não o problema mais grave no cenário de saúde pública dos países desenvolvidos, dos países ricos. Na realidade, essa obesidade, ela tem dimensões que vão desde a dimensão biológica da ingesta de alimentos e da incapacidade que o ser humano tem de regular essa ingesta. O leite humano é um alimento vivo. Eu não vou aqui falar da biologia do leite ou colocar nessa questão, mas
A variação da composição do leite humano permite que o ser humano aprenda a regular a ingesta. Essa variação de que o leite de final de peito é mais rico em gordura regula, satura as papilas gustativas do bebê no momento em que a plenitude gástrica se dá, e essa criança, numa mamada após a outra, ela vai compatibilizando a saciedade física, plenitude gástrica, com a saciedade psíquica, saturação de papilas gustativas. Então, nessa evolução, inúmeros estudos mostram de forma muito objetiva que a criança que é amamentada exclusivamente ao seio materno por 6 meses tem uma menor probabilidade, em qualquer nível de significância estatística que se queira, de se transformar num adulto obeso. As doenças cardiovasculares. Outro grave problema de saúde pública. Nosso contexto de saúde pública, muitas das vezes, nos coloca, enquanto país Brasil, num contexto de Belíndia. Nós temos um extremo que é a metade Bélgica e a metade Índia. Nós continuamos com os problemas das desnutrições, todos os problemas de segmentos mais pobres da população. E o outro lado, nós temos todos os agravos das doenças crônicas não transmissíveis. Objetivamente, o desmame precoce, a retirada da oportunidade do leite humano antes do tempo aumenta o risco para as enfermidades crônicas não transmissíveis. São informações, e eu trago as fontes originais. Efetivamente, a introdução da alimentação artificial contribui para um aumento de 2 a 6% da ocorrência de diabetes insulino dependente na vida adulta. Isso publica-se pela primeira vez no meio científico no ano de 2003, e nós estamos em 2016, e essa informação não está disponível de forma ampla, geral e restrita. Outro aspecto, de forma importante, o risco relativo da ocorrência de linfomas aumenta de forma enorme, em até 6 vezes quando eu introduzo um alimento artificial antes do 6º mês de vida. As doenças crônicas do fígado, a ocorrência de alergias alimentares, enfim, as doenças celíacas. Observem a doença celíaca. Fala-se muito em gliadina. Se nós garantimos um aleitamento materno exclusivo, por 2 meses, nós diminuímos em 63% o risco da ocorrência de doença celíaca na vida adulta. Né? As alergias respiratórias, Brasília, Rio de Janeiro, capitais brasileiras, poluição, não apenas as alergias respiratórias provocadas por questões biológicas, como ali representado pelo ácaro, mas como também a alergia respiratória provocada por questões de natureza química, a imunomodulação que a amamentação permite. Esses constituintes imunomoduladores vão fazer com que a amamentação, numa condição de ambiente de maior agressividade, como é o ambiente das nossas grandes cidades extremamente poluídas, que ela deva ser uma prática, porque o leite humano vai carregar na sua constituição uma grande quantidade de uma substância chamada interleucina 4, que é, objetivamente, um dos mais potentes fatores imunossupressores. Agora, qual é o alcance dessas informações? Essas informações, elas estão disponíveis para todos? Eu queria chamar a atenção que talvez quando a gente coloca ali que a amamentação é uma categoria híbrida, que ela se estabelece entre os domínios da natureza e da cultura, da biologia e da sociedade, é que, infelizmente, a lactação, a fisiologia da lactação, ela deixa de ser regida pelas leis biológicas e passa a ser fundamentalmente regida pelas leis sociais também, porque o homem se transformou seguramente na única espécie de mamífero conhecida que é mamífero facultativo, porque os interesses de mercado estão dados. Por mais que nós saibamos que saúde é um bem-estar físico e mental, que demanda qualidade de vida, que é um bem social compartilhado, a gente tem que se perguntar, todos quem? Né?
Mas daqui para frente, eu peço 2 minutos de atenção, que eu gostaria de falar de todos de uma forma um pouco diferente da que eu estou falando. Eu gostaria de falar de todos me mantendo em silêncio e pediria que vocês, por favor, só acompanhassem. Falando de crianças. Dizendo em silêncio? Por isso, senadores, os nossos mais sinceros agradecimentos de todos aqueles que trabalham com aleitamento materno e as nossas felicitações à comissão pela iniciativa de trazer esse tema para fora do contexto da saúde e discuti-lo no âmbito da cidadania. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. E passo a palavra agora a Miriam, a Miriam Oliveira dos Santos. Baseado em tudo que o doutor João falou, é extremamente importante, acho que o agradecimento que a gente tem que fazer ao Senado por essa iniciativa. Com relação ao projeto que coloca a semana no dia 20, que pega 25 de agosto,
A gente gostaria de lembrar que tem um evento que acontece mundialmente há mais de 20 anos, que é a Semana Mundial da Amamentação, que acontece de 1º a 7 de agosto. Essa semana já é uma semana instituída no nosso país, como internacional, e todos os nossos municípios fazem algum tipo de trabalho. A gente pensa, que, de repente, a gente poderia manter a Semana Mundial da Amamentação como um ato que já existe e também colocar o dia 25 de agosto como o dia do bebê, para fazer uma homenagem para a dona Zilda, e ficar a semana do bebê sendo essa semana que pega o dia 25. Também gostaria de lembrar essa casa que já está correndo na Câmara dos Deputados um projeto para tornar o mês de agosto dourado, em termos da comemoração de amamentação o mês inteiro, que depois que passar por aquela casa, virá aqui para o Senado para ser votado também e, posteriormente, virar uma lei. Agora, com a palavra, Fernanda Monteiro, da Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde. Gostaria primeiro de agradecer o convite e parabenizá-los, pela essa discussão tão importante em relação ao tema do aleitamento materno. Foi uma oportunidade muito importante o João apresentar a importância que tem para nós o aleitamento materno em relação aos destaques, não só para a criança hoje, quando a gente olha uma mãe amamentando o seu filho, mas o aleitamento ele é para longo prazo, quando a gente pensa em formar a criança, formar uma nação, a gente precisa ter a importância do aleitamento materno, como foi colocado, em relação ao desenvolvimento na primeira infância, vários estudos mostrando a importância dessa criança ser amamentada em relação, inclusive, ao grau de inteligência da criança, ao desenvolvimento econômico para o país. E não só isso, a questão de saúde pública, com redução de custos, quando a gente pensa que uma criança amamentada ela vai ter menos doenças, inclusive doenças crônicas, que a gente hoje tem enfrentado muito, como o Ministério da Saúde, a questão da promoção das doenças crônicas, para a gente não ter crianças no futuro que utilizem medicamentos e os próprios serviços em relação às doenças. Quando o João colocou aqui essa série do Lancet, nós fomos reconhecidos ontem, o Ministério da Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde, pela política brasileira de aleitamento materno. Então, uma política que não foi construída apenas pelo governo, mas extrapola o setor saúde, quando a gente olha e inclui a sociedade civil, inclui grupos de mães, inclui profissionais que são militantes. E ao longo de 30 anos, então, dessa política, ontem a gente teve um reconhecimento. Inclusive está na imprensa já, está aqui no site jornaldodia.com.br, já está essa notícia aqui, uma matéria longa. Isso. Falando aqui, e a manchete traz: o Brasil tem o maior número de doadoras de leite humano do mundo. Isso, exatamente. Então, mostrando que essa política do Brasil, inclusive, ela é reconhecida internacionalmente. E que traz para nós um grande orgulho, mostrando que ao longo dos anos, desses 30 anos, a gente tem conseguido aumentar as taxas de aleitamento materno. E isso é uma boa perspectiva para o nosso futuro, Então, quando a gente observa o projeto de lei, a gente ficou muito feliz, no sentido de que é necessária uma mobilização social para que a gente consiga continuar aumentando as taxas de aleitamento materno no país. E a gente tem a nossa Semana Mundial da Amamentação, que é realizada há 23 anos. Então, é um movimento que é uma semana trabalhada no mundo inteiro, então tem um tema definido. E esse tema definido a gente acaba trazendo para o Brasil e adaptando conforme a nossa realidade. E quando a gente observa o projeto de vocês colocando no final do mês
mais uma semana, né, que daí seria comemorada em relação ao aleitamento materno e a semana do bebê. Como a gente já tem a semana no início do mês de agosto, de repente a gente poderia pensar, não sei, discutir a semana do bebê para a última semana de agosto, iniciando com a Semana Mundial e concluindo com a semana do bebê, apenas a semana do bebê, completando esse mês especial, que, como Miriam já colocou, tem um projeto de lei aqui falando o Agosto Dourado, que seria o mês inteiro de comemoração da criança, no caso, né, do bebê e do aleitamento materno. Nós agradecemos as palavras da Fernanda e dizendo que às vezes se preocupa tanto em discutir alguns assuntos e outros são pouco tão falados. Hoje, por exemplo, se você pegar as páginas dos jornais, vai ter um monte de assunto que parece ser urgente, que parece que vai ser a salvação da pátria. E às vezes deixamos assuntos importantíssimos como esse sem a necessária discussão. A questão de educação, a questão da saúde do bebê, enfim, são assuntos que vai dizer sobre o futuro da nossa nação, sobre a saúde dessa nação, que jeito que vai ser. Tem impactos, às vezes, na vida da sociedade que, muitas vezes, aqueles que formulam, vamos dizer assim, o pensamento nacional, não têm em mente isso. A mídia, por exemplo, ela tem uma força tremenda, mas alguns assuntos de extrema importância não são colocados, às vezes, em voga. Algumas políticas aparentemente simples, lá da década de 70, por exemplo, que foram feitas, que começaram alguns embriões, que foram importantíssimas para gerações futuras. E eu cito aqui, por exemplo, minha família oriunda do sertão de Caicó, nós fomos para Mato Grosso, e fomos morar no interior do Mato Grosso, onde faltava tudo, desse saneamento, enfim, tudo. Mas fomos ali fugindo da seca, pelo menos para sobreviver. E eu me lembro que havia um padre italiano que praticamente ele fazia todo o papel do Estado hoje. Essas políticas públicas todas de saúde, ele levava até os remédios básicos, desde soro antiofídico para aquelas pessoas que eram acidentadas com animais peçonhentos, até a questão da educação mesmo, de tentar formar pequenas comunidades escolares. E numa dessas passadas do padre por lá, ele baixou um decreto na região que toda criança, a partir dos 5 anos de idade, era para ir para a escola. E as pessoas acabavam acatando aquilo, e foi numa dessas rodadas do padre que eu fui para a escola pela primeira vez. Isso mudou toda a trajetória da minha vida, vamos dizer assim. E eles faziam aquelas rondas, às vezes com pequenas verbas que vinham da Itália, e investiam ali naquelas crianças, e deixavam bem claro para os pais que, olha, a vida de vocês não é que já foi, mas já deu o que tinha que dar, vocês já estão formados e tal, mas vocês podem dar um futuro totalmente diferente para essas crianças e tal. Aquilo foi uma coisa que na nossa família teve um impacto muito grande, na família de todas aquelas pessoas que moravam ali no Mato Grosso. Essa continua sendo a mola propulsora que pode dar uma saída para o país. Disso eu não tenho dúvida. Falei, não se trata de messianismo, se trata simplesmente de você se dobrar aos argumentos de estudiosos. E quando eu vejo o Dr. João Aprígio vir aqui dizer, olha, eu trabalho com isso há 30 anos. Quer dizer, não é um disse-me-disse, não é alguém que leu uma nota de jornal, de algum folhetim. Não, é uma fundação da estatura da Fundação Oswaldo Cruz. São estudos de universidades tipo a USP, tipo INSPE, tipo Harvard, tipo Manchester, todos chegando à mesma conclusão. Meu Deus do céu, será que esse povo todo está errado? Não está. E aí o Senado ele tem um papel de fazer essas discussões, de tentar trazer, da gente fazer até mais audiências para puxar esse debate de que nós temos uma saída e está
e está pronto os estudos. Estão aí para serem usados, são ferramentas e instrumentos que estão à disposição. Sim. Senador, desculpe a minha impertinência, mas eu não Por sei favor. se eu vou ter uma outra oportunidade como essa e eu não queria perder essa oportunidade. Como o senhor coloca muito bem, é uma questão de decisão. É absolutamente uma questão de decisão da Casa Legislativa. Nós temos muito orgulho, porque a política de aleitamento materno nesse país se transformou numa política de Estado. O Brasil tem a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano do mundo. Nós somos hoje liderança de uma rede que envolve 32 países. A dificuldade que nós tivemos para reunir um fórum global ano passado, para discutir uma política de realinhamento desses 32 países, com um apoio irrestrito da Agência Brasileira de Cooperação, foi enorme. As dificuldades que nós enfrentamos são muito grandes. E uma questão que tem tudo a ver com a discussão que nós estamos colocando, senador, eu pediria que o senhor pensasse nisso de uma forma um pouquinho mais detida, porque nós conseguimos avanços importantes para, por exemplo, proteger as mulheres que amamentam. Existe a licença maternidade 120 dias, a licença amamentação que as mulheres podem. Mas, senador, a grande massa de mulheres trabalhadoras nesse país, infelizmente, é marginalizada no mercado formal de trabalho. Na realidade, eu reconheço o avanço da proteção à mulher trabalhadora e eu não estou querendo arredar pé daí. Mas a gente tem que pensar que, considerando toda essa importância, considerando que a construção de um Estado-nação mais digno no futuro depende da nossa capacidade de investir na infância, e o investimento na infância começa com a amamentação, a gente tem que pensar em leis que protejam o aleitamento materno para além do Fórum Trabalhista. A gente tem que pensar na possibilidade de proteger, porque nós não estamos protegendo nem a mulher, nem a criança, nós estamos protegendo a nação brasileira. Se tem duas formas de alimentar um brasileirinho, e lá na frente a gente sabe que esse brasileirinho, ele pode ter um QI maior ou menor, ele pode ter uma inteligência emocional maior ou menor, talvez se eu tivesse que falar da agricultura, é mais ou menos como aquela história de enquanto os ingleses plantam carvalho, nós plantamos eucalipto. Nós plantamos eucalipto para cortar daqui a 6 anos. Um investimento dessa monta é um investimento de longo prazo. Então, senador, me perdoe a impertinência, mas eu lhe pediria, assim, de uma forma muito sincera, e eu acredito que aqui a gente tem uma legião de militantes do Sistema Único de Saúde brasileiro, que acreditam que podem fazer a diferença. Nós estamos há 30 anos trabalhando numa onda que é contra-hegemônica. Na realidade, no que diz respeito ao aleitamento materno, as leis da biologia foram progressivamente substituídas pelas leis da sociedade, mais do que isso, pelas leis do mercado. Então, nós precisamos pensar em alguma coisa que coloque essa prática num amparo legal, para além do importante avanço que se conseguiu no âmbito da legislação trabalhista, mas como uma questão de Estado, de exercício da cidadania. Eu queria também trazer a posição da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano na discussão desse tema, felicitar o então senador Hollenberg, hoje é governador do GDF, lembrando que Brasília é a única cidade do mundo que tem autossuficiência em leite humano para atender os recém-nascidos prematuros de baixo peso. Isso não é por acaso, porque Brasília reúne um conjunto histórico de esforços. Brasília tem o executivo, o legislativo, todos trabalhando com muita força na mesma direção. Então, agradecemos e louvamos. Agora, a preocupação que se tem é que nós somos signatários de um acordo internacional que é comemorar a Semana Mundial da Amamentação na primeira semana de agosto. E a preocupação que fica, como que se poderia ser desfocar essa mobilização, e como o Brasil tem uma liderança mundial, nós gostaríamos de solicitar a possibilidade de que fosse avaliado que essa semana pudesse ser transformada no mês do aleitamento materno, começando na semana que coincide com a Semana Mundial, e que o dia 25, justa homenagem à dona Zilda Arnes, que, aliás,
companheira nossa de luta. Trabalhamos juntos no Haiti, no projeto do Haiti, na cooperação internacional brasileira. Então, só para ser um pouco mais explícito na colocação tanto de Fernanda quanto de Miriam nesse sentido. E desculpe insistir, por favor, traga esse tema para o Senado, na perspectiva de trabalhar leis que protejam a família, que protejam o futuro dessa nação, na perspectiva de garantir ou buscar caminhos que garantam a prática da amamentação. Muito obrigado. Algum dos presentes tem alguma pergunta para a mesa? Sim, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia mesa, senador. Meu nome é Raquel, eu sou chefe da unidade de banco de leite do Hospital Materno Infantil de Brasília. Eu quero primeiramente parabenizar a mesa e não só dar parabéns, mas agradecer de uma forma muito especial que o senhor, o doutor João Aprígio, a doutora Fernanda, a doutora Miriam, que entendam que essa pode parecer uma semente pequena, mas que, com certeza, os frutos serão extraordinários. Eu queria dar simplesmente só 2 pequenos testemunhos para que o senhor, para que o senhor possa alcançar, na sua mente, no seu coração, essa bandeira que nós levantamos. Temos, além do serviço de doação de leite humano, nós também temos todos os bancos de leite, o serviço de ambulatório, onde nós damos um apoio sistemático às mães que querem amamentar. E eu tenho 2 testemunhos muito especiais que eu vou trazer aqui. Um deles é de uma senhora que também é nossa doadora e grande doadora. Ela é uma cidadã alemã. Ela é esposa de um diplomata alemão. E ela é doadora e ela foi atendida, ela se tornou doadora após um atendimento. E eu nunca vou esquecer, ela passando por todos os problemas, e eu falei assim, como é que você está? Ela, estou feliz e me sentindo abençoada, porque meu filho nasceu no Brasil, e aqui eu posso amamentar tranquilo, porque se eu tivesse em Monique, eu com certeza não poderia fazer isso na rua. Aquilo de primeira, é uma frase que te impacta. E hoje em dia nós somos amigas, Nós temos uma relação maravilhosa e eu sou muito grata a ela pelos 3, 4 litros que ela me doa semanalmente. E outra situação também que de muito impacto foi que nós atendemos, atendi no ambulatório, uma médica que está há 3 anos no Brasil, uma médica francesa, que trabalha na Organização Pan-Americana de Saúde. Não preciso citar maiores detalhes, mas ela procurou o nosso ambulatório para uma indicação com um recém-nascido de 2 meses, com certa dificuldade de alcançar o peso, e ela, mas ela nos procurou porque em 2 dias ela embarcaria para Paris, para passar 2 meses. E nós duas, eu posso citar que nós choramos, porque ela falou assim, Raquel, eu vim aqui porque eu preciso aprender a ordenhar, porque eu sei da pressão que eu vou viver na minha cidade, com os meus familiares, para ordenhar e dar. E eles vão querer, os pais vão querer, os pais dela e do esposo vão querer dar na mamadeira. E eu não sei como, eu vislumbro. Ela falou assim, que eu não me vejo amamentando em Paris. E nós sabemos que Paris, a cidade luz, a cidade que todos almejam, é uma das cidades mais difíceis no mundo de se amamentar. Então, senador, que todos aqui sabem que, de fato, nós somos não só militantes, somos apaixonadas pelo amamentamento materno, por tudo que isso possa gerar numa nação. E eu quero que o senhor saiba e tenha certeza que, no mundo inteiro, se tem uma bandeira que, hoje em dia, o Brasil levanta e que todas as nações, todas, nos aplaudem, é o aleitamento materno. Muito obrigada, de verdade, por tudo que o senhor tem feito. Nós que agradecemos. Com a palavra. Meu nome é Ana Célia, eu sou nutricionista, sou chefe também de um banco de leite aqui da cidade, de Sobradinho, aqui de Brasília. Então, eu gostaria de começar, que eu gostei muito das suas palavras, senador, quando você falou da sua história. A minha história é um pouco parecida com a sua. Vi também do Nordeste, sou cearense, e todas as adversidades que nós já passamos. Com certeza, pelo que eu entendi, você também passou. E o compromisso nosso como sociedade, como profissionais, e o seu como um parlamentar, como a voz do povo,
é muito importante que a gente trabalhe na desigualdade social. Eu acho que esse é o nosso compromisso, porque a educação, no seu caso, no meu caso, foi o que fez a gente chegar onde nós estamos hoje. Você como parlamentar hoje, eu como profissional. E eu gostaria de ler uma frase que ontem, né, o autor desse artigo publicado, ele falou que, na verdade, nem é dele, é do presidente do Banco Mundial. Ele fala o seguinte: se o aleitamento já não existisse, aquele que o inventasse hoje mereceria um duplo prêmio, um prêmio Nobel em Medicina e Economia. Então, o nosso país, porque eu sou apaixonada pelo Brasil e pelo que eu faço, e eu acho que assim é um compromisso nosso. Se hoje a amamentação é a medida de maior impacto na maior mortalidade infantil, acho que depois dessa publicação e desse reconhecimento internacional, nós podemos afirmar que realmente o aleitamento é uma medida também de impacto na desigualdade social. Obrigada. Ok, mais alguém? Não, né? Bem, eu quero deixar para as considerações finais dos componentes da mesa, com o primeiro, o Dr. João Aprígio. Bom, mais uma vez agradecendo pela oportunidade e com a grande expectativa, senador, que o aleitamento materno ele se transforme numa pauta concreta e permanente, não só dessa comissão, mas que isso possa ser levado aos demais senadores, ao Poder Legislativo, a importância que esse tema traz, o significado que o investimento nessa área tem para a construção de um Estado-nação mais digno no futuro. Eu gostaria de aproveitar também para convidá-lo, de uma forma muito singela, que na primeira oportunidade que o senhor tenha, sem avisar, sem dizer que vai, visite um banco de leite humano. Em qualquer dia da semana, em qualquer horário, e conheça o trabalho que é feito por essa rede de bancos de leite humano. Esse é um trabalho de muito orgulho, é o resultado de um investimento grande no campo da pesquisa, do desenvolvimento tecnológico, da qualificação de recursos humanos. E quem conhece, conversando com aqueles que são os nossos usuários, né, tem uma clara ideia. Então, eu, como mensagem final, eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Eu falo em meu nome, em nome da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, em nome de todos os serviços que aí estão. Nós atendemos ao ano a um número que chega à ordem de grandeza de 160, 170 mil recém-nascidos prematuros de baixo peso. E, sobretudo, num contexto epidemiológico que nós estamos vivendo hoje, que nós não podemos sair daqui sem tocar nesse assunto, nesse mundo de essa contingência epidemiológica, nessa circunstância, nessa emergência que a Zika se traduz, o aleitamento materno ele é fundamental. Ele é muito importante, sobretudo para essas crianças que nascem acometidos com a microcefalia. A prática de amamentar, ela permite o desenvolvimento do apego, ela permite esse apego precoce e facilita todo o processo de recuperação, de fisioterapia. Então, a cada momento, se justifica ainda mais a importância dessa prática. Parabéns à comissão, parabéns ao senador e obrigado pela essa oportunidade. Nós que agradecemos. Doutora Fernanda, com a palavra. Gostaria também de agradecer, como o João, e reforçar o que o João colocou em relação às mulheres trabalhadoras que amamentam. A gente tem uma ação do Ministério da Saúde
e que a gente tem trabalhado com a Sociedade Brasileira de Pediatria, em que a gente trabalha a licença maternidade de 6 meses para as mulheres em empresas, através da adesão à empresa cidadã. Eu acho que a gente precisa tentar cada vez mais avançar nessa discussão, porque, infelizmente, não são todas as mulheres hoje que têm a oportunidade de ficar em casa durante 6 meses e acaba sendo um discurso meio desconexo, né? Quando a gente para olhar o que o Ministério da Saúde, o que a Organização Mundial de Saúde orienta, que é a mãe amamentar exclusivamente seu filho durante os 6 primeiros meses de vida e que a amamentação continue ainda até os 2 anos ou mais. Então, esse discurso a gente teria que tentar fazer com que ele realmente fosse para todas as mulheres, né? Todas tivessem essa oportunidade. Acho que a gente se coloca à disposição com o Ministério da Saúde para avançar nessa discussão. E não só em relação à licença, mas deixar também registrado que a gente tem outras ações também, não só o Banco de Leite Humano, que é muito reconhecido, né, que é realmente um destaque em relação às ações de aleitamento materno, mas também temos outras ações, como Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que é um trabalho na atenção básica, voltado para as mulheres, orientação desde o aleitamento materno e a alimentação complementar dessa criança, justamente visando que essa criança tenha uma boa nutrição, para a gente conseguir ter um desenvolvimento pleno. Temos também a iniciativa Hospital Amigo da Criança, que no Brasil foi criada em 92, foi pela Unicef, a Unicef criou em 91, e a gente tem, então, 326 hospitais no Brasil, em que trabalham o aleitamento materno com as mulheres. Então, eu gostaria de colocar à disposição e, quando tiver a intenção de colocar em pauta o aleitamento, nós estamos disponíveis para conversar e discutir. Muito obrigado, doutora Fernanda. E passamos a palavra para a doutora Miriam. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. E a gente temos que... algumas coisas a gente tem que agradecer ao Senado. Se pela primeira vez este ano, desde 2010, a gente vai conseguir comemorar a Semana Nacional de Doação de Leite Materno e o Dia Nacional de Doação, que é o Dia Internacional, que é o dia 19 de maio, a gente deve a essa casa, porque fez um projeto de lei 151 de 2010, que virou, a Lei 13.227 de 2015, que foi sancionada no dia 28 de dezembro de 2015. Então, a gente agradece a isso. Outra coisa importante, que eu não sei se todos que são da casa sabem, o Senado Federal tem uma sala de apoio à amamentação, à mulher trabalhadora aqui do Senado, tá? Que funciona aqui, que a gente está esperando uma data para fazer o reconhecimento e a certificação pelo Ministério da Saúde. Tá? Mas eu acho que é um trabalho bonito, porque vocês têm milhares de mulheres que trabalham aqui, desde terceirizada como também funcionários da casa, e vocês estão tendo essa responsabilidade de manter essa sala de apoio à amamentação para essas mulheres quando elas voltam a trabalhar. Então, é extremamente importante que o nosso Poder Legislativo também trabalhe em políticas públicas. E a gente volta a reforçar para ver a possibilidade de a gente colocar o mês de agosto, como o mês da amamentação, o agosto dourado, para que vários municípios brasileiros, a gente tem mais de 5.000 municípios brasileiros trabalhando essa ação, para que haja a possibilidade, dentro das necessidades deles, que eles façam essa ação do aleitamento materno, que faz tanta diferença na saúde da nossa população brasileira. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora Miriam. Eu vou ler aqui até a notícia que o doutor João Aprígio tinha já antecipado para a gente sobre a revista The Lancet, que ele inclusive trouxe Mas está aqui dizendo o seguinte: a rede de bancos de leite materno é uma das iniciativas que rendeu ao Brasil, nesta quarta-feira, portanto ontem, reconhecimento especial da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, e da revista científica britânica The Lancet como referência mundial em aleitamento materno. O país tem posição de destaque em relação a nações de alta renda como Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Espanha e China,
em função das políticas públicas adotadas há pelo menos 30 anos. Dentre os 292 bancos de leite humano existentes no mundo, implantados em 21 países das Américas, Europa e África, 72,9% deles estão aqui no Brasil. Essas unidades beneficiaram entre 2008 e 2014 88,5%, o que equivale a cerca de 11 milhões de todas as mulheres assistidas no planeta, e contaram com o apoio de 93,2% das doadoras de leite, 1 milhão e 100 brasileiras. As mulheres brasileiras foram responsáveis por 89% da coleta de 1 milhão e 100 litros de leite doados e beneficiaram 79,1% de todos os recém-nascidos atendidos nesse aspecto, tornando o Brasil no país que registra o maior número de doadoras de leite humano no mundo. Portanto, uma notícia muito interessante e que nos dá um destaque que realmente importa. Quando eu digo em um assunto que importa, há poucos dias até ouvi alguém dizendo o seguinte: eu tinha trabalhado nesse projeto da primeira infância e também nós estávamos na discussão para fazer essa audiência pública e alguém me fez o seguinte comentário, falou: isso aí, você fica mexendo com essas coisas, isso aí não dá voto. Então, para mim, eu falei, isso é muito tranquilo. Eu falei, eu não tenho projeto de poder, eu tenho projeto de uma sociedade melhor. E a gente só vai evoluir e ter realmente um Brasil melhor se a gente trabalhar nessas questões de base. Como eu disse há pouco, sem querer filosofar aqui, mas os assuntos, se a gente pegar o jornal de hoje, a maioria dos assuntos não importam tanto como em impacto de mudança social ou de coisas que realmente importam. Então, quando eu vejo profissionais dedicados, vejo depoimentos desse, é sinal que nós temos um Brasil por dentro do Brasil que funciona, e é por isso que esse país, de repente, acontecem coisas, é por causa desse Brasil subterrâneo, que enquanto a grande massa, às vezes, está preocupado com a fumaça, com os assuntos de somenos, nós temos gente trabalhando e preocupado com realmente o que vai impactar realmente na mudança e na tradução de uma nação melhor. Então, quando a gente vê vamos dizer, praticamente um prêmio desse, um reconhecimento desse, isso é importante, sinal que nós estamos no caminho certo, mas deve-se a muitos brasileiros que não estão muito preocupados com voto, não estão muito preocupados se vai aparecer no Jornal Nacional ou não, ele está preocupado se vai fazer uma mudança significativa. Nós temos aqui, quero deixar aqui para quem não sabe ainda, no marco legal da primeira infância, nós temos, inclusive, foi colocada ali uma preocupação interessante, que os estudiosos chegaram à conclusão que a participação do pai também é muito importante nesse processo. E, inclusive, está esculpido ali, ficou já a questão da licença paternidade também. Foi consagrada agora, sancionada a lei, 20 dias para o pai também. Quer dizer, pode parecer pouco ainda para os técnicos e tal, mas já é um avanço. Já é um avanço. É sinal de que nós estamos começando a fazer essa discussão. Então, a gente encerra essa audiência pública. É uma primeira delas, mas eu espero que a gente possa, em outras oportunidades, nos reunirmos para falar mais desse assunto. É um assunto que, como eu disse, não traz muito ibope. Aliás, quando Pelé aposentou, né, fez uma declaração, chamaram Pelé de demagogo, porque ele disse para a gente que o Brasil precisava se preocupar com suas crianças, né? Na verdade, esse assunto, mais de 30 anos depois, nós estamos aqui ainda embrionário, mas já está provado que ele estava certo, que isso é uma discussão importante. Mas só agradecer a todos aqueles que nos acompanharam pela TV Senado, pela Rádio Senado, todos os participantes da mesa e todos que compareceram aqui. Muito obrigado.